Aí observe o seguinte aqui, ó, primeiro ponto, no caso dessa linha aqui, algumas de vocês talvez também tem parte aqui do oviduto, principalmente da região do infundíbulo, tá? Que é aquilo que da região, da parte das fímbrias, principalmente, tá? Que é aquela parte que captura o óssito que nós falamos na aula teórica. Só para a gente já observar isso aqui, vou colocar maior aumento aqui no epitélio desse oviduto. Aqui a gente vê que ele tem conjuntivo frouxo. E quando a gente olha o epitélio, é aquilo que eu comentei com vocês. O epitélio ele muda, tá? Dependendo da fase do ciclo, mas ele sempre vai ser um epitélio com cílios. Na verdade, ele é um epitélio que alguns autores chamam de intermitentemente ciliado, ou seja, ele tem cílios em umas partes e outras não. Mas a maior parte dele é coberta por cílios justamente que auxiliam na condução do óssito para o infundíbulo. Aquilo que a gente comentou da boca do funil, tá? Bueno, agora olhando o óssito, que é o órgão que nos interessa mais aqui. Primeiro ponto é nós observarmos aqui, ó, como é que eu denomino essa região central do ovário que não tem nenhum folículo ovariano. Tudo isso que eu estou vendo, que é tecido conjuntivo frouxo aí. É a medula. E todas as estruturas reprodutivas, ou seja, os folículos ovarianos que nos interessam, estão na cortical. Quando eu olho a cortical, já em menor aumento, eu vejo folículos ovarianos em diversas fases de desenvolvimento. Nesse aumento, ficando um pouco difícil de eu ver os folículos primordiais, que são aqueles menores que fazem parte do estoque. Mas aqui a gente já pode ver, pulando um pouco, como é o nome dessa cavidade aqui dentro do folículo ovariano? Esse buraco aqui. É o antro folicular. É essa cavidade dentro do folículo ovariano que a gente vê aqui, ó. Não sei se... Aqui, ó. Esse tipo de estrutura a gente não vê na nossa espécie, tá? Observe o que vocês veem aqui. Dois oócitos dentro de um mesmo folículo. Na nossa espécie isso não existe, tá? Isso só existe porque é de gato. Gato e cachorro às vezes aparece isso. Não é muito comum, mas aparece. Tá? Mas a nosso caso, o que aparece basicamente é isso aqui. Mas, vamos colocar no maior aumento para nós vermos os folículos desde o início, desde um folículo primordial, passando por um primário, e aí os de desenvolvimento até o folículo pré-ovulatório. Então aqui, ó, eu coloquei no aumento médio e já começam a aparecer algumas estruturas aqui e vou colocar no maior aumento. Classifica a estrutura delimitada daqui até aqui, daqui até aqui. Folículo primordial. Justifique sua resposta. Um oócito rodeado por uma camada de células pavimentosas. Qual a importância funcional dessa estrutura? Para que serve isso aí? Todo o folículo. O folículo primordial. O que é um folículo primordial? Para que serve? Tá, isso é lá no final. Mas ele como folículo primordial. Ele é o quê? Ele realmente a pergunta eu não faria na prova. Mas não é. Tá. Isso aí é o estoque que a fêmea tem, é o folículo em repouso, é o estoque de célula germinativa da terra, tá? Então, se eu olho isso, quando essa estrutura é estimulada, ele origina o quê? Folículo primário. E um folículo primário, não para achar onde eu tinha visto aqui perto.
Classifica a estrutura indicada. Um ócito rodeado por uma camada de células cúbicas. Está claro para todo mundo isso? Após isso, qual o hormônio que atua nessa estrutura? Qual o hormônio que estimula essa estrutura, que atua sobre essa estrutura? Folículo estimulante, FSH. Então, esse folículo, sob a ação do FSH, ele vai se transformar nisso aqui, folículo em desenvolvimento. Então, observem o tamanho do ócito aumentou, o número de camadas aumentou. Vamos botar no maior aumento aqui. E já começa a aparecer isso aqui, ó. O que é isso aqui? Está na ponta da seta. É a zona pelúcida. Tá? Então, o aparecimento da zona pelúcida varia de espécie para espécie, de que fase aparece. Tá? Mas isso aqui é claramente já um folículo em desenvolvimento, porque tem mais de uma camada de células da granulosa e o ócito cresceu bastante. E agora, no aumento médio, a gente continua vendo folículos em desenvolvimento. Aqui, observe que não pegou o núcleo do ócito, tá? A zona pelúcida está bem evidente, tangenciou o folículo. Vou voltar para o menor aumento. Vou voltar para o menor aumento e a gente vai olhar as outras estruturas. Então, desde aqui, que é o folículo primário que nós vimos, esse desenvolvimento todo que a gente vê nessas diferentes fases é dependente de FSH. Sem FSH isso não acontece. Aí imaginemos que isso aqui seja um folículo próximo à ovulação. Não tem como a gente saber, tá? Mas vamos imaginar que isso é um folículo próximo à ovulação, porque ele já está se dirigindo à superfície aqui do ovário. Então, quando eu olho essa estrutura aqui, qual é o hormônio que vai atuar sobre ele para que ele ovule? O LH. Então, agora, nós vamos olhar. Observe que nessa espécie o cúmulos ou óforos não é muito evidente, aquele pedículo que eleva. Isso também varia de espécie para espécie. Tá? No humano isso é bem evidente. Nos bovinos isso é bem evidente, mas né, aqui no gato isso não aparece muito. Então eu vou botar no aumento médio para a gente diferenciar o ócito, a zona pelúcida, as células da corona radiata e do cúmulos ou óforos que elevam, as células da granulosa, que eu estou com a seta sobre elas, e eu vou botar no maior aumento. Aquilo que eu falei para vocês, não é muito fácil da gente ver a diferença entre a teca externa e a teca interna. Tá? É difícil de ver isso, a delimitação correta. Mas observem o seguinte, ó, aqui termina a granulosa. Tá? Logo depois da granulosa tem um monte de células, predomínio de células, principalmente nessa região aqui. Ó. Então isso aqui seria a teca interna. Eu tenho vaso sanguíneo e muita célula. Lembrando que essas células da teca interna produzem os precursores de estrógeno que vem para cá. Qual o principal produto da célula apontada? Estrógeno, 17 beta-estradiol. Tá? E aí observem aqui, ó, aqui termina a granulosa e começa a teca. Essa parte aqui é bastante celular. Essa parte aqui é mais fibrosa. Então, teca interna e teca externa. Volto a enfatizar, não existe um limite claro entre elas. Tá? Então, granulosa, teca interna, teca externa. Certo? Então, isso só é visível num folículo já grande, com bastante antrofolicular. Certo? Vamos só olhar aqui na superfície do ovário, que eu não falei para vocês nem lá e nem cá. Aumento médio, maior aumento. Quando a gente olha a superfície do ovário em maior aumento, a gente vê o seguinte, algo diferente dos demais órgãos. No ovário, pessoal,
Normalmente o que se tem, que epitélio se tem revestindo um órgão? Que tipo de epitélio reveste um órgão? Normalmente é pavimentoso, um epitélio pavimentoso. No ovário, o epitélio que reveste é o epitélio cúbico, chamado de epitélio germinativo, que é esse que está na ponta da célula. Logo em seguida, eu tenho a túnica albuginea, que é esse tecido conjuntivo denso. Esse epitélio aqui, ele tem um nome de germinativo, porque aqui tecido conjuntivo denso e depois o epitélio germinativo. Ele tem um nome de epitélio germinativo porque no início se pensava que era a partir daí que nasciam os folículos e a ovulação. Depois que os pesquisadores descobriram que não era daí, mas o nome epitélio germinativo permaneceu. Tá? Só para deixar claro por que se chama de epitélio germinativo. Então é um epitélio cúbico, algumas vezes baixinho, como a gente vê aqui, praticamente pavimentoso, mas a maioria dele é cúbico. Tá? Tá entendido isso aqui? Eu vou colocar uma outra lâmina do ovário, em algumas de vocês vai aparecer, em outras não, para que a gente veja células lúteas, ou seja, diferenciar uma célula granulosa de uma célula lútea. Resumindo, uma célula que produz estrógeno para uma célula que produz progesterona. Então aqui é um outro ovário, tá? Mesma coisa, um ovário. Inúmeros folículos primordiais aí. E observem o seguinte, ó. Na projeção vocês veem essas células aqui, ó, com um pouco mais claras no interior. Essas células que eu estou passando a seta por cima delas. Deixa eu botar no aumento médio e ver se eu encontro um lugar onde a gente consiga ver célula da granulosa e célula lútea um ao lado da outra. Mas observem que a célula lútea é uma célula maior e mais clara que a célula da granulosa, como essa aqui, por exemplo. Tá? As células lúteas são mais arredondadas e mais claras. Deixa eu ver se eu acho um lugar que as duas apareçam pertinho uma da outra para facilitar. Ó, isso tudo aqui é célula lútea. Então, isso aqui, ó, isso aqui é um folículo ovariano. Ó, aqui eu tenho célula lútea e aqui eu tenho célula da granulosa. Talvez esse folículo aqui esteja até em atresia. Então eu vou botar o maior aumento nas células lúteas aqui, ó, que tem maior quantidade de célula lútea aí. Então isso é um corpo lúteo. Aqui está um folículo ovariano, célula da granulosa, vou botar maior aumento. Está aí o ócito, a zona pelúcida, as células da granulosa, e aqui eu tenho células lúteas. Enfatizo que nem todas as lâminas de vocês vão aparecer células lúteas, algumas aparecem e outras não. A primeira que eu mostrei para vocês não tinha, aí eu coloquei essa aqui para mostrar. O citoplasma delas fica mais espumoso, como a gente vê aí, por causa da biossíntese de lipídio que eu expliquei para vocês. Então ela está trabalhando com muito lipídio. Então isso aí é a célula lútea. Então trabalhem um pouco aí e observem os diferentes tipos